Quando você pensa no corpo ideal, como é que você o imagina? O que provavelmente muitos vão ter em sua mente é uma linda mulher. Isso é normal. Esqueça nessa hora os olhos azuis, a cintura torneada e as pernas longas. Porque talvez esse tipo de corpo pode realmente ser muito atraente, mas talvez, para o ponto de vista da evolução, não seja tão bom assim, acaba sendo terrível. Então vamos fazer o seguinte: em primeiro lugar, vamos remover o cabelo da mulher. Vamos agora fazer com que os quadris se encurtem um pouquinho mais. Além da perna, vamos aumentar também um pouquinho a proporção do pé. Agora diminua o tamanho da cabeça e também agora vamos remover alguns órgãos extra, como o apêndice, músculos desnecessários nas mãos e no cóccix. Ladies and gentlemen, está para vocês aí a mulher perfeita segundo a evolução. Mas Sérgio, você acabou de mostrar pra gente que foi montada uma mulher muito feia e esquisita. Calma aí, não vamos sair todos a julgar, pois afinal esse tipo de corpo ele é ideal ao ponto de vista da evolução. E o que eu quero dizer com isso é que este corpo está muito mais adaptado à sobrevivência em nosso planeta. E você deve estar perguntando então por quê? Então vamos lá. E olá, meus queridos primatas, estamos de volta e fique tranquilo que esse vídeo vai ter uma continuação e eu acredito que vocês vão amar. Com esse grande tema, o Deus da Bíblia ou a evolução das espécies, quem poderia criar um ser humano mais ideal? Ou você pode dizer assim, perfeito. Boa noite, galera da Premiere, galera do Brasil e a galera, obviamente, em qualquer lugar do mundo. Meu nome é Sérgio da Mota e esse é o seu canal Ateu Dispor. Hoje, Ateu Dispor Ciência, e vamos estar desmascarando a grande criação do homem segundo a palavra de Deus e aquela história boba do Jardim do Éden. Então faz o seguinte, pega agora a sua Coca-Cola, a sua pipoca, o seu suco, qualquer coisa, porque o vídeo vai voltar agora. E no final, fique conosco até o final, mesmo depois do vídeo, porque nós estaremos falando de duas pessoas primatas do coração que são super importantes para mim e para você. Na verdade, meus caros e queridos primatas, esse corpo ainda está longe do corpo ideal segundo a evolução. A antropóloga britânica Alice Roberts tentou criar o modelo de pessoa ideal do ponto de vista da fisiologia. E segura um pouquinho agora o que eu vou te dizer. O resultado é uma mistura do Elfo, Legolas do Senhor dos Anéis, o Senhor Tumos da Nárnia e o Crane, o vilão com cérebro no estômago do grande desenho que nós já conhecemos, Tartaruga Ninjas. Então nós podemos apresentar a mulher perfeita. Então vamos lá, vamos começar com a pele. Ao longo dos anos da nossa existência, o homem se adaptou bem a mudanças de clima. A pessoa de pele branca que mora perto dos polos do planeta vai liberar mais vitamina D, enquanto a pessoa de pele escura que vive num clima tropical é protegida da radiação ultravioleta do Sol. Por um outro lado, um habitante de pele clara da Escandinávia vai queimar em poucos minutos sob o sol escaldante. E uma pessoa com a pele mais escura vai simplesmente congelar em um clima muito mais frio. Sem roupas quentes adequadas, essa pessoa morre. Ela se sugere que a pele de um lula gigante é perfeito para substituir esse problema. Eles basicamente sabem mudar de cor dependendo da situação com este tipo de pele. Assim, uma pessoa será capaz de adaptar de forma independente sua tonalidade aos climas diferentes do planeta Terra. Agora ela diz que nós precisamos substituir o coração. E os nossos amigos caninos seriam perfeitos para isso. Em humanos modernos existem duas artérias coronárias desconectadas em nosso coração. Se uma delas falhar, por exemplo, em caso de ataque cardíaco, os músculos cardíacos conectados a ela são privados de oxigênio e esse tipo de coisa não causa morte nos nossos amigos caninos. A outra artéria acaba assumindo a função e assim o risco de infarto é cortado pela metade.
As orelhas humanas são menos que perfeitas, porque contêm células ciliadas. Além disso, os nossos tímpanos se tornam menos elásticos assim que alcançamos a idade mais velha, e com isso resultando em perda auditiva. Portanto, então é melhor pegar as graciosas e maravilhosas orelhas dos nossos amigos felinos. Que tal nós fazermos algo em relação aos nossos olhos? E nós sabemos que apresenta várias falhas no local por onde o nervo óptico entra na retina. E isso mostra que cada um de nós temos um ponto cego, ou muito conhecido como blind spot. Simplesmente não há receptores de luz, por isso que é assim. E encontrar o seu ponto cego pode ser muito simples, e nós vamos fazer isso agora. Feche nessa hora seu olho direito e com o olho esquerdo, olhe para a cruz na direita, que está rodeada por um círculo. Agora mova a tela lentamente um pouco mais perto ou um pouco mais distante de você. Em algum momento você notará que a cruz da esquerda desapareceu. Não, isso não é uma ilusão ótica. Você acabou de encontrar o seu ponto cego ou o seu blind spot. Os polvos não têm esse problema, então nesta hora vamos considerar os seus olhos também. Vamos pegar o globo ocular do polvo, aumentar mais ou menos 2 vezes, para poder aumentar a nitidez na visão. Então nesta hora encontramos também os olhos perfeitos. Mas agora nós precisamos modificar as pernas, porque na verdade elas têm muitos problemas. Vamos falar dos joelhos, que são complexos e vulneráveis, contendo músculos muito fracos. Então nós pegaremos as pernas emprestadas da Emma, ou melhor dizendo aí, Imu, porque assim nós poderemos correr muito mais rápido, tendo amortecimento, sem precisar ficar se machucando. Para evitar sufocamento ou engasgamento, nós pegaremos a garganta emprestada dos pássaros. Porque nós falamos, né? É preciso separar a via aérea da garganta para não ter esse tipo de problema. E a estrutura da garganta dos pássaros é a melhor. O próximo passo dessa evolução é facilitar trabalho de parto para as mulheres, porque vamos ser sérios, é super doloroso. Porque até chegar aos 9 meses de gestação, a criança já teve tempo de desenvolver bem a cabeça, principalmente o cérebro. E por devido da cabeça do bebê muitas das vezes ser muito grande, causa várias complicações de parto. As mulheres aí, as mamães podem dizer isso. É muito mais lógico dar à luz a algo um pouco menor, usar uma bolsa e usar o método dos nossos amigos cangurus. Assim as mulheres não terão mais problemas e fica até bem bonitinho, né? Uma das coisas mais importantes é as costas. Nós temos que nos preocupar para que ela não venha se machucar mais, o que se torna um problema com a idade. Então você precisa pegar emprestado a estrutura das costas, a pelvis de um chimpanzé. É claro que nós iremos perder a nossa postura para sempre. A cintura das mulheres não vai ficar tão atraente mais, mas a carga pesada nas nossas costas vai acabar e não precisaremos mais de massagem, a não ser que você queira. Então temos aí para vocês, primatas, montamos uma obra de arte chamada O Ser Humano Ideal. E se você está familiarizado com a teoria da evolução de Charles Darwin, sabe que nós, seres humanos, descendemos dos macacos. Mas isso não iria sugerir, Sérgio, que a evolução não teria então consertado as nossas costas? Porque agora teríamos que perder a postura. Bem, a antropóloga Alice Robert acabou de montar o modelo de ser humano mais produtivo que nós podemos encontrar. Mas nós precisamos também parar para pensar que a evolução está mudando num caminho muito diferente, se preparando para um salto evolutivo. Mas, em primeiro lugar, nós temos que nos livrar dos rudimentos do passado da nossa biologia. E quero dizer, órgão que as pessoas têm dos seus ancestrais, que não são mais necessários para uma vida normal. E você provavelmente tem agora alguns deles. Tente colocar a sua mão em uma superfície plana. Agora, de palma para cima, tente unir o dedo mínimo com o polegar. Repare agora o tendão estranho que apareceu no seu pulso.
Essa é a palmeiras mais crescidas, ou chamada de long palmareas. Músculo que os primatas tinham para poder escalar as árvores. E se nós pararmos para pensar, o ser humano moderno não precisa mais disso. Curiosamente, 15% das pessoas no planeta têm esse músculo. E se por acaso você tem um desses, congratulations! Você está movendo à frente para a evolução. E tem um pouco a menos em comum com seus parentes macacos, os primatas. O cóccix é outro rudimento do nosso corpo. Na verdade, o cóccix são vértebras da cauda que acabaram se fundindo em uma só. E se você não acredita, essas pessoas vivem aqui no nosso planeta até hoje. Em 2013, um menino nasceu com uma cauda, na província de Guangdong. Mas não fique preocupado, não foi tudo tão terrível assim. Os médicos, hoje modernos, eles podem remover órgão desnecessário. E esse não são todos os rudimentos. Vou dar um exemplo. Ainda temos músculos no ouvido que permitem direcionar o nosso ouvido para sons. Mas a evolução decidiu que é muito melhor simplesmente virar a cabeça na direção do som sem ter que mover o músculo do ouvido. Os nossos ancestrais que tinham dentes cisos usavam porque viviam numa dieta completamente diferente dos dias de hoje, sendo a alimentação à base de plantas, grãos, raízes e plantas. Quando a humanidade começou a consumir carne amplamente e assim aprendendo a cozinhar alimentos, a necessidade do dente ciso acabou quase sendo desnecessária. Então hoje, com a medicina moderna, você pode extrair ele lá mesmo no dentista. Junto com a mudança de dieta, uma coisa que também mudou foi a questão toda do apêndice. Charles Darwin afirmava que estava envolvido na questão de digestão de alimentos sólidos. E hoje nós sabemos que esse órgão não tem desempenho nenhum no nosso corpo humano. Uma coisa muito interessante também é quando nós tínhamos muito pelo espalhado pelo corpo. Sabíamos com essa ação aumentar os pelos para assustar ou alertar os nossos inimigos da nossa presença. E agora, como nós percebemos, nós não temos tanto mais pelo assim, mas ainda ficamos arrepiados quando nós estamos com medo ou com frio, ou emocionados. Os músculos do fólico capilar são estimulados por reflexo e por isso nós experimentamos esse tipo de efeito gostoso. Agora que nós nos livramos de qualquer órgão desnecessário, nós podemos mover avante com a evolução. Pare para pensar que até mesmo os mais preguiçosos não param de evoluir. Nós próprios não percebemos, mas todos os dias nós estamos sim evoluindo. Cientistas da Universidade de Yale argumentam que a globalização, imigração e o progresso tecnológico forçarão as pessoas se mudarem num futuro bem próximo. Um outro exemplo é que a altura média de uma pessoa já mudou 10 centímetros. E isso aconteceu nas últimas décadas para cá. Mas essa não é a mudança mais significativa se o aquecimento global continuar. O aumento da temperatura em nosso planeta vai fazer com que a pele das pessoas comecem a mudar e venham escurecer, para que nós possamos combater a radiação solar. Devido à viagem livre ao redor do mundo, raças se misturarão. Logo, será muito difícil encontrar pessoas com olhos azuis e peles sardentas. E com isso, as pessoas se tornarão mais semelhantes. O nosso cérebro, comparado com os Cro-Magnons, os nossos antepassados, tornou-se curiosamente menor. Mas isso também não significa que nós nos tornamos menos inteligentes. Pelo contrário, devido à sua compactuação, o sinal entre neurônios é comunicado mais rapidamente. Portanto, o pensamento do homem moderno é mais produtivo do que o dos nossos ancestrais. E muito provavelmente nosso cérebro continuará encolhendo. Isso significa que a nossa cabeça vai ficar melhor, facilitando para que as mulheres tenham partos ainda mais simples e mais facilitados. O cabelo que provavelmente nós estamos acostumados também vai nos deixar. Embora nós sabemos que isso nos torne bem mais bonitos.
não é necessário para nossa sobrevivência ao ponto da evolução. Com o tempo, nossas mãos e dedos ficarão mais finos. Isso se deve ao fato, ao mundo moderno, que nós estamos constantemente usando os nossos dedos nos smartphones. Uma outra coisa é que o desenho da nossa perna pode ser mais simplificado. A fíbula, que serve para girar o pé, também é capaz de mudar. Nossos ancestrais necessitavam dela para poder caminhar dentro das selvas. Na vida do homem moderno, é muito mais fácil da gente se acidentar e assim acabar se machucando. Mas isso ainda não é um grande problema. Vamos olhar no futuro. Nosso sistema imunológico. No futuro, nós teremos o nosso sistema imunológico enfraquecido. Isso se deve por causa de vacinas e remédios que foram, na verdade, criados para melhorar e salvar as nossas vidas. Mas o corpo ele vai se tornando cada vez mais dependente de vacinas, assim que vírus vão se adaptando e mutando. E isso faz que nós venhamos criar uma resistência a antibióticos, sendo um problema que nós teremos que enfrentar no futuro. Quando o sistema imunológico se torna fraco, nós podemos acabar a vir ser escravos da tecnologia médica. E você pode até pensar que tais mudanças poderiam levar milhões de anos. Na verdade, mudanças estão acontecendo desde 2018. O endoscopista americano Pedro Binance e David L. Carlock descobriram o rudimento de um novo órgão. Mais precisamente, encontraram cavidades em locais onde antes havia tecido conjuntivo denso, até então desconhecido pela ciência. Podem conter até 20% de fluido corporal que atua como amortecedor. Esse tipo de fluido pode ser também uma fonte de linfocitos, que sustentam a imunidade do corpo. De acordo com o professor Neil Tees, da Escola de Medicina de Nova York, estuda essas substâncias e no futuro ele poderá nos ajudar. A natureza de formação de células cancerígenas. Se assim for, a humanidade poderá acabar de uma vez com essa terrível doença e salvar milhões de vidas. Seja qual for o futuro da humanidade, o desenvolvimento é inevitável. Você não vai precisar implantar pernas de avestruz ou da emu para poder correr mais rápido. As pessoas são capazes hoje de inventar próteses artificiais que vai melhorar a vida de pessoas nesse planeta. Mas eu gostaria de dizer, não se esqueça que nós somos todos apenas vertebrados mamíferos africanos de 4 patas, de nariz achatado. Então faça um favor, seja você mesmo. E como sempre, muito obrigado. E eu volto rapidinho com as notícias finais. E olá, meus queridos primatas, estamos de volta e muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Eu acredito que vocês devem ter gostado, foi muito trabalho. E pela essa cara amassada, vocês podem entender que a gravação do começo não é essa mesma da gravação final. Foram 12 horas fazendo esse vídeo para trazer um pouco de alegria, surpresa para vocês. Eu acredito que vocês têm me acompanhado e têm me apoiado por essa mesma razão. Eu gostaria de agora falar algo um pouquinho sério e bem rapidinho, então por favor não deixe o chat room e não deixe de ouvir essa mensagem. Existem 2 pessoas que me procuraram pedindo ajuda e eu gostaria de falar um pouquinho delas para vocês. A primeira dela é o nosso amigo Lázaro Batista. Ele reside em São Paulo e ele é eletricista, está desempregado e pediu até a mim com muito carinho. E ele não veio pedir dinheiro, não veio pedir ajuda para ninguém dessa maneira, mas ele veio pedir que eu viesse anunciar aqui no canal como fonte de procura de emprego para que ele viesse ter uma oportunidade de sair dessa situação apertada agora da pandemia. Eu disse que sim, então você está vendo nessa hora a foto desse companheiro. Ele é eletricista, mora em São Paulo, as informações deles estão aí. E se você quiser entrar em contato com ele e falar de alguém, sabe, comunicação, nós ateus temos que propagar o humanismo e ajudar o nosso companheiro a encontrar um trabalho. A segunda pessoa é o nosso amigo
Bruno Teodoro, mais conhecido como Ateu Deficiente, ele tem um canal no YouTube. Se você quiser, você pode ir lá dar uma checadinha. Bom, como você sabe, Ateu Deficiente, ele é deficiente. E ele está fazendo agora uma campanha para poder comprar uma escura, uma cadeira de roda motorizada. E ele pediu que, se alguém sentisse no coração vontade de entrar em contato com ele e saber todas as informações sobre doações, saber um pouquinho sobre a vida dele, as informações estão aqui agora e você pode depois, no final desse vídeo, entrar em contato com ele. Provavelmente o Brunão está aqui e ele vai passar as informações para vocês. Galera, muito obrigado por tudo. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Quinta-feira que vem, eu vou estar diretamente da cidade das bruxas, Salem, Massachusetts, contando toda a história de como aquelas meninas ali, se você já não conhece a história, morreram. Então se você quer saber, ver pontos turísticos, conhecer a cidade, eu vou estar dirigindo. Quer dizer, eu não vou estar dirigindo, uma pessoa vai estar dirigindo para mim, eu vou estar gravando, fazendo um pequeno vlog, entrando na cidade, revelando tudo para vocês num super especial. Muito obrigado pelo carinho, não deixe de deixar. Não se esqueça de deixar. Não se esqueça de deixar o seu like. Não se esqueça. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e sempre share the love. I love you guys so much. E nós nos vemos na quinta-feira, meus queridos amados primatas.